Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e paz de Jesus. Feliz sábado para vocês. Graça e paz a todos do canal Voz Ativa também. Que Jesus alcance você e a sua família nessa manhã. Muito bom poder estar aqui com os irmãos da Igreja do Parque América para mais uma vez estudar a Palavra de Deus nessa manhã de sábado, né? E esse tema é a lei, judeus e gentios. É um tema novo que, embora a Palavra de Deus ela é sempre a mesma, mas ela se renova cada vez mais que a gente abre ela, que a gente estuda, a gente vê a renovação da Palavra do Senhor. Mas antes de iniciarmos, eu quero convidá-los a você, da forma que você está, para a gente então orar ao nosso Deus mais uma vez, pedindo a Ele que nos ajude na compreensão da palavra dele nessa manhã. Agora são 10h40, é isso mesmo? Me confirma o relógio aí. A gente vai terminar mais cedo hoje, é isso mesmo? Beleza. Vamos orar então. Santo Deus, amado Pai, obrigado ao Senhor pela oportunidade de vida e obrigado ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nos abençoe e nos guarde todos nós. Fale a mente e o coração de cada um de nós, iluminando através da Tua Santa Palavra com o poder do Espírito Santo em nossa vida. Rogando essas bênçãos e perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, a igreja diz? Amém. Muito bem. Bom, quando se fala sobre lei, a gente tem que ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, vocês sabem que existem muitos documentos, né? Certidão de nascimento é uma das coisas criadas ao longo do tempo, né, para registro civil, comprovando que a pessoa nasceu e ali traz nome, data, local, nascimento e filiação. Essa aqui é uma das mais antigas, né, e aí vai vindo até chegar às atuais certidões de nascimento de pessoas. Vamos entender um pouquinho da história, a profecia e também a parte da palavra de Deus que tem a ver conosco. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Como surgiu a certidão de nascimento? Segundo os historiadores, surgiu lá com os sumários, no ano 4.000 anos aproximadamente antes de Cristo, né? Um pequeno fragmento, como você está vendo aqui, e hoje se usa até quando vai fazer a apresentação de criança, se usa um certificado, pega o presente da criança e está aí a logística da questão de pegar lá uma marca d'água, pôr o pé da criança e marcar dentro daquele certificado. Então surgiu pelos sumérios uma tabuleta de pedra, né, coriforme, datado no ano 2595 a.C., que representa o registro de nascimento de uma criança suméria. Suméria é ali o pessoal do lado do Egito, tá? Eles eram da Mesopotâmia. E aí, essas duas civilizações deixaram esse legado cultural expressivo. Está aqui, ó. Elementos da religião do Egito Antigo podem ser encontrados nas mais diversas religiões do mundo, como a ideia de vida após a morte, a reencarnação e o julgamento final. Essa é a ideia dos egípcios e os sumérios também. Suas pesquisas voltaram para a mumificação dos corpos, permitiram o desenvolvimento de um conhecimento da medicina. Também desenvolveram estudos em astronomia e matemática, além de sofisticadas técnicas de agrícolas de construção de templo e pirâmide, como você está vendo aqui ao longo do tempo. Quando a pessoa vai no Museu do Cairo, no Egito, você vê várias múmias dentro de caixões ou sarcófagos de ouro. A espessura de ouro é mais ou menos assim. E aí, vigilância de câmeras, soldados o tempo todo, porque ouro lá no Oriente Médio é algo comum. Aqui, já no nosso país, se a gente tiver com uma barra de ouro, o que acontece? Diz aí. Vai ser roubado, né? É perigoso até ser cortado a cabeça por causa de uma barra de ouro. Agora imagina muitas barras de ouro. Bom, Mesopotâmia. Os sumérios inventaram a escrita de cuneiforme, feita com talha de placa de argila. Entre as principais contribuições dos babilônios está o código de Hammurabi, que é esse código aqui, é um acordo entre a justiça, e um dos mais antigos códigos jurídicos escritos, que contém a forma da lei de Talião. Já ouviu falar disso? Como eu falar dessa lei? Olho por olho e dente por dente. Essa expressão que é muito falada.
Os assírios se destacaram-se pela criação da biblioteca de Nínive, com registros precisos ou preciosos sobre o seu modo de vida e dos povos que dominaram. Então você vê que a história ela faz parte do contexto da profecia e também da palavra de Deus. E aqui Deus usou esses dois povos para inventar a escrita. E aqui você tem os assírios, sumérios, a escrita cuneiforme e o código de Hammurabi, que é esse código aqui, que é um código de leis. E aqui, só para ter uma ideia mais ou menos, antigamente se escrevia na parede, né? O homem lá, e aí o cuneiforme está aqui, o hieroglifos, né? Que é escrita também, escrita chinesa e escrita atual, que vem através da caneta ou da pena ao longo do tempo. Então, essa escrita como surgiu ao longo da história. Aí vem os hebreus, fenícios, persas formavam outras civilizações. Dentro disso, os hebreus fixaram na religião da Palestina, por volta do ano 2000 a.C. Os hebreus criaram a primeira religião monoteísta da história do judaísmo, ou seja, adorar o único Deus. E aí, vem aqui a Fenícia, atual Líbano, que é hoje, constitui uma civilização diferenciada na antiguidade oriental, ou no Antigo Oriente. E também tem na Pérsia, que é o Irã hoje, na atualidade. Surgiu um dos maiores impérios da antiguidade. Aqui está os hebreus, a história do povo de Israel. Aqui está uma pedra identificando a história para comprovar a realidade do que ocorreu. E aqui vem então o povo da antiguidade. Aqui você tem hebreus, fenícios, persas e você tem outras nações. Por que tudo isso? Persas, gregos, egípcios e gentios. Por que de tudo isso? Vamos entender dentro da história. Lembra do censo do César Augusto? Quando o menino Jesus, os seus pais estavam ali chamando todas as pessoas para o censo? Então aqui está, foram chamados eles ali e foram levados para Belém. E ali César Romano, diz claramente, o imperador romano, César Augusto, decretou que todo mundo fosse o quê? Recenseado, com cada indivíduo sendo registrado em sua própria cidade. Aí vem a origem de José. José era da casa e da pátria de Davi, que ficava em Belém. Por isso, ele e Maria tiveram que viajar para lá. Então, notem que aqui eles tiveram que fazer tudo isso para participar desse censo ali. Bom, com o passar do tempo, houve a separação entre igreja e Estado. Por quê? Você sabe que igreja e Estado foram criadas leis, então nunca houve essa concordância, mas aqui teve. A partir da lei do registro civil de 1850. Por que isso? Tudo que se ocorria, o povo tinha que ir até Roma para fazer o registro. Então Roma é que comandava na época, então todo o registro partia de Roma. E aí os registros passaram a ser realizados em cartórios. Em seguida, durante o período republicano, a organização, a regulamentação desses cartórios foram aprimorados. Avançando um pouco mais, aqui você vê os documentos, certidão de nascimento, autorização do retorno para o Brasil, CPF, aí você tem o RNN, que é um documento para estrangeiros, você tem aqui também a certidão de casamento e outros documentos que vai avançando aí. Aí você tem a CNH, a certidão de óbito, certidão de negatividade, Receita Federal e assim vai, são documentos ali. Carteira de trabalho, cartão cidadão, aí você tem ali o título de eleitor, você tem o passaporte, você tem os cartões, são coisas que vai avançando aí. E aí você tem aqui o alistamento. Quem tem ainda a carteira de reservista do Exército ainda? Eu ainda tenho guardado até hoje, está lá. Cartão do SUS, né? Aí você tem aqui o Pix hoje, que é a nova modernidade, carteira de trabalho digital, né? E aí você tem o testamento para poder então avançar. E aqui você tem aqui Pix, né? Se alguém quiser fazer Pix depois para nós, a gente está aberto, tá? Brincadeiras à parte aí. Aí você tem agora a forma da era digital, que você faz o ponto através do quê? Da leitura dos olhos, né? Ou seja, a face, você faz a leitura do seu ponto. Ou até mesmo no trabalho, onde você estiver, você faz a leitura ali.
Agora aqui, veja comigo aqui, ó. Fato interessante, ó. A pessoa tentando fazer reconhecimento facial. Ele está pedindo para centralizar o rosto ali. Será que ele consegue? Veja aí. Aqui do outro lado você vê outra pessoa começando. Agora o banco aprova ele. Do outro lado você tem aqui o outro tente não se mover. Quando eu estou fazendo reconhecimento facial, o aplicativo diz: não não se mexa, está tudo perfeito. Aí você tem aqui reconhecimento facial. Você tem as pessoas aqui indo lá, porque hoje o aposentado tem que ir até o INSS para comprovar, né, que ele está vivo. Aí você tem aqui o outro tentando fazer empréstimo para comprar cachaça, e aí ele faz o reconhecimento pronto no INSS. E a prova de vida, que é a biometria. Então isso aqui são coisas apenas, parece ser alegóricas, mas são reais do cotidiano da vida. Agora, esses aqui são os tipos de lei que existe no nosso país: Constituição Federal, Lei Complementar, Emenda Constitucional. Aliás, foi em 1988, né, quando aquele deputado que sofreu um acidente de helicóptero no Rio de Janeiro, supostamente foi morto até hoje. O Ulisses Guimarães, até hoje não se fala mais nada sobre isso. Lei Ordinária, Lei Maria da Penha, Lei Delegada de Legislação, Decreto Legislativo, Resolução, Código Civil e Penal, Estatuto da Criança, do Adolescente, Estatuto do Idoso, e essas são as demais leis que existem no nosso país. Só para a gente ter uma ideia. Aí você tem aqui a Lei da Inclusão, Estatuto da Terra, da Cidade, Igualdade de Gênero, Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, Lei Geral de Proteção de Dados, Constituição Federal, que é a Carta Magna, e a Constituição com solicitação das leis do trabalho do CLT. Bom, no Brasil, nós tratamos com os animais, agora é punido, aumentou de mais algum tempo, de 1 ano para 5 anos, tá? Basicamente. Mas, e aqui fala, não existe pecado mais redondo que enganar alguém que acreditou em você. Ou seja, maus tratar animais também é lei agora também. Agora, falando sobre a lei e os gentios. A lei de Deus, ela existe desde a eternidade. Por que a gente falou um pouquinho sobre a história para entrar sobre a lei? Porque o tema de hoje é sobre lei, judeus e gentios. Será que nós somos judeus, gentios? O que isso tem a ver com a gente? No entanto, a lei de Deus existia muito antes de ser escrita nas tábuas de pedra. Na verdade, a lei existe desde a eternidade. É uma transcrição do caráter e do amor de Deus. E aí, quando a gente vê a lei no contexto celestial, é da vontade divina. A lei de Deus, ela foi dada no céu, é essencialmente a sua vontade e os seus decretos, para que os anjos obedecessem sem questionamento. E aí, a ordem e serviço. Os anjos estão organizados em uma hierarquia celestial e cumprem serviços distintos, como adorar a Deus, guardar a glória divina e atuar como mensageiros e defensores do reino de Deus. E aqui nós temos a adoração no nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, os anjos de Deus o quê? Estavam ali adorando o próprio Jesus. Glória a Deus nas alturas, né? Está lá em livro de Lucas 2, versos 11 a 14, nas maiores alturas, quando o próprio Cristo nasceu. E aí, você vê o anjo de Deus vindo aos pastores, mostrando para eles o nascimento do próprio Jesus, e ali o Cristo nascendo. No livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 9, diz que houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também o dragão pelejaram contra o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. O conflito foi marcado por fortes acusações de Satanás ao governo de Deus, com referência especial à pessoa de Jesus. Então notem que a lei de Deus, ela foi dada no céu desde a eternidade, e ela vai passando de geração para geração. Satanás era músico. Ezequiel capítulo 28, 13 a 15 diz que ele estava lá no Éden. Ele
era cobrido de todas as pedras preciosas. Como fala aqui, ó, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, esmeralda e ouro. Todas essas pedras faziam parte dele. Mas o orgulho e o pecado nasceu no coração dele. Ao tentar ser igual a Deus, levou muitos anjos a pecar contra Deus. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, por isso passou a todos os homens. Abra sua Bíblia agora, por gentileza, em Romanos capítulo 5, versículo 12 e versículo 13. Romanos capítulo 5, versículo 12 e versículo 13. É um texto que você já conhece, que eu conheço também, mas diz que através de um Adão entrou o pecado, e através de outro Adão entrou a vida. Romanos capítulo 5, versos 12 e versículo 13, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 13: porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado enquanto não há lei. Ou seja, o homem pecou, que foi Eva e Adão, entrou o pecado por eles na terra, que foi o segundo pecado, que o primeiro pecado começou no céu. E por outro Adão, Cristo Jesus, representativo, porque Cristo ele vestiu a forma divina com a forma humana, então ele ficou como Adão terreno, como homem, 100% homem, 100% Deus, viveu entre nós. Então ele nasceu, cresceu, foi batizado, morreu, cumpriu seu ministério, morreu numa cruz, ressuscitou, subiu ao céu, há de voltar. Então ele é o segundo Adão que morreu para nos dar a vida eterna e salvação em Cristo Jesus. Portanto, assim por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos, porque todos pecaram. Se você virar a página atrás, Romanos 6, verso 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna onde? Em Cristo Jesus. Se você avançar um pouquinho mais adiante, em Romanos capítulo 7, versículo 12 diz: por conseguinte, a lei é santo, mandamento santo, justo e bom. Romanos 8:1 diz: agora, pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, muitos podem dizer assim: eu sou salvo porque eu guardo a lei, eu sou salvo porque eu guardo o sábado, eu sou salvo porque eu faço isso, faço aquilo outro. Está certo isso? O que vocês acham? Não. Nós somos salvos pela graça, e a graça é Jesus. Se olhar para mim e para você, a gente não merece ser salvo. Nós somos salvos pela graça redentora de Jesus Cristo. Avançando um pouco mais, está aqui: o homem pecou. Se você ver essa foto, Eva pecou, aí o homem foi perdendo o tempo de vida, o tamanho, foi envelhecendo, e hoje toda a humanidade sofre por causa do pecado. E aí, aqui você tem, todos estão sujeitos ao pecado, morte e lei. Você tem aqui judeus, você tem gregos e você tem romanos. Aí a pergunta é: nós somos de qual linhagem? Tem alguém aqui que veio da linhagem de judeu? Ou descendente de judeu? Você tem algum parentesco assim? Tem alguém? Então vamos entender isso aí. Gentil, quem são essas pessoas? Me acompanhe na tela. Em contraste com o povo judeu, existia o que? Os gentios, ou melhor ainda, todos os outros. Simplificando, os gentios não são judeus, são pessoas que não podem traçar sua linhagem familiar de volta a uma das 12 tribos de Israel: gregos, romanos, bárbaros, citas, americanos e canadenses. Ou seja, se você não é israelita, você é um gentil. Você sabe que quando o povo de Israel saiu do Egito, só vieram eles? Como é que foi? Ou vieram outras nações?
no pacote vieram várias nações, porque estavam curiosos para saber como que é aquele povo. Nesse pacote, ao eles virem para cá, acompanhando o que? Acabou virando o povo de Deus. Porque eles, de uma forma ou de outra, eles vieram com suas culturas, com seus costumes, mas eles estavam entre o povo judeu. Então, são gentios, são pessoas que obtiveram o que? Ao passar pelo mar vermelho aberto ali, por Deus ante Moisés, eles foram batizados pela nuvem de águas. Então, passaram a ser povo de Deus. Então, notem que a salvação de Jesus aqui é para todas as pessoas. Não faz distinção. E aí, agora em Gênesis capítulo 6, 11, o que Deus falou aqui, o que aconteceu aqui? Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 6, verso 11. Gênesis 6, verso 11. E depois nós vamos ler o verso 13. Gênesis 6, 11 diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia o quê? De violência. O que Deus fez? Primeiro mandou construir o quê? A arca, e depois anunciou o quê? O dilúvio. E assim ocorreu. Então, hoje, há alguma diferença hoje? No mundo hoje que vivemos hoje? O que diz Oséias capítulo 4, 1 a 3, versículo 6? O que prevalece é o quê? É mentir, matar, perjurar, adulterar, arrombamento, homicídio, não é isso? Essa é a listagem, versos 1 a 3. Quando você pega Oséias 4, 6, o que fala? O meu povo perece por falta de conhecimento e prática da verdade, porque ouvem os seus líderes, mas não ouvem o quê? A palavra de Deus. Por isso que Deus anunciou um dilúvio através de Noé. E aí, quando você chega no capítulo 13 de Gênesis, você pode avançar um pouquinho para frente aí. Gênesis 13, versículo 13 diz: olha, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. É o que fala Gênesis 13, versículo 13. Por que os homens eram maus? Porque não obedeciam à lei de Deus. Preferiram seguir seus próprios impulsos e ideias. Pergunto para a igreja hoje, me ajudem aqui, responde sim ou não. No mundo atual, há alguma diferença dessa cidade, Sodoma e Gomorra, com a atualidade hoje? Não há diferença. Violência, guerras, terremotos, fome, doenças incuráveis. O homem cada vez mais se preocupado com o poder e dinheiro, vai devastando vidas e destruindo pessoas. Tudo isso por falta de obedecer à santa lei de Deus. Ou seja, a lei de Deus ela é dada para todas as pessoas, ela não faz distinção. E aí, qualquer que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Notem que esse jovem aqui está diante do espelho da lei. A lei em si ela pode salvar. Quem salva? É Jesus. Mas o espelho mostra a sujeira que está no corpo da pessoa, mas ela em si não pode tirar a sujeira. A pessoa tem que fazer uso da água e sabão para tirar a sujeira. A lei de Deus ela não salva, mas ela mostra a condição miserável que somos e direciona a Jesus que nos salva. Portanto, a lei, a fé e a obediência somos salvos pela graça, e a graça é a pessoa de Cristo. Todos são sujeitos ao mesmo padrão divino. Isso é condenação em Adão e justificação onde? Em Jesus. Ou seja, Abraão, por crer em Deus, foi acreditada a justiça e imputada sobre ele. Ele se tornou amigo de Deus. Diz o livro de Isaías, capítulo 41, versículo 8 a 10. Então nós devemos ser amigos de Deus. Pergunto para a igreja: como que eu posso me tornar amigo de Deus? Quando eu oro a Deus, quando eu obedeço a Jesus, quando eu tomo a posição de pregar o Evangelho de Cristo Jesus, quando eu tomo a posição de fazer a sua vontade. Isso se resume em obediência e amor a Deus. Duas palavras simples assim. E aqui você vê que o casal, após o pecado, foi expulso do paraíso. Deus colocou 2 anjos para guardar o jardim do Éden. E através de Jesus eles foram o quê? Justificados. Nós também podemos ser
justificados por Cristo. Êxodo capítulo 12, 49, abre sua Bíblia por gentileza aí. Êxodo 12, verso 49, depois de Gênesis aí. Êxodo 12, verso 49. Olha o que diz a palavra do Senhor aí. Êxodo 12, versículo 49. A mesma lei haja para o natural e haja para o forasteiro que peregrinar entre vós. Ou seja, quando o povo de Deus saiu do meio do Egito, a lei de Deus era para todos, como está dizendo aqui. Então, a lei de Deus, embora o homem hoje pise abertamente, diz que não tem mais validade, mas ela é uma lei eterna. Quem escreveu a lei de Deus? Foi o próprio Deus, usando o seu dedo em tábua de pedra. Então, essa lei é para todas as pessoas. Como nós acabamos de ler aqui, a mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. A lei de Deus é para todas as pessoas, ela não faz distinção. 1 Pedro 2,11 diz: somos peregrinos e estrangeiros nessa terra, não pertencemos a ela, por isso devemos viver de maneira diferente do mundo. Ou seja, nós somos peregrinos, a palavra peregrino está dentro desse contexto. Essa mulher que você está vendo aqui sendo batizada, ela levou 12 anos para entender o chamado de Deus, porque ela chamava a igreja de Deus de seita. Mas aí, a partir do momento que ela entendeu sobre a lei de Deus, ela foi batizada, e ela ouviu a palavra, entregou-se a Jesus, foi batizada juntamente com esse Senhor. A lei de Deus é a luta contra o pecado, ela traz boas obras, testemunho, glória a Deus. Boas obras glorifica a Deus no dia do juízo. Então a lei de Deus nos aponta e direciona a Cristo que nos salva. Portanto, precisamos entender que esse Jesus está de braços abertos para buscar a mim e você em breve. Agora veja Abraão e a lei. Pergunto para vocês: Abraão era gentil, mas viveu em harmonia com os preceitos divinos. Deus pediu o quê? O sacrifício do filho. Está aqui no Monte Moriá. Gênesis capítulo 22, 1 a 13. Não vamos ler aqui, mas vocês podem ler na sua casa. Quando Abraão ele estendeu o cutelo, a faca para matar o menino, o que Deus falou com ele? Ei, não faça nada do menino, porque aqui está o cordeiro. Entenda que você agora ama a Deus, que você então de fato deu o seu único filho para provar o amor de você para com Deus. E de fato ele fez. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis capítulo 26, verso 5. Então, Abraão era gentil, mas viveu em harmonia com os preceitos divinos. Ou seja, Abraão, ele, embora sendo estrangeiro de nação diferente, mas ele o que? Obedeceu a Deus. A lei dos judeus, em Atos 17, 26, diz que de uma só vez Deus criou o quê? Toda a raça humana. No Monte Sinai, Deus não pronunciou a sua lei só para os israelitas, mas para todos os descendentes de Adão e Eva. Ou seja, Deus pronunciou a sua palavra para todas as pessoas. Então não faz distinção. A lei de Deus não foi dada somente para o povo de Deus no passado, mas para todas as pessoas. E aqui você vê a saída do povo hebreu do Egito, mas vem uma multidão de pessoas que vieram junto com eles. Veja comigo aqui o relato. Quando Deus tirou o povo do Egito, era o Egito a nação mais importante do mundo da época. Para lá convergiam pessoas de todas as nações existentes do mundo. Quando o povo de Deus saiu do Egito, diz a palavra de Deus, houve uma grande mistura de gente que saiu com eles. Êxodo capítulo 12, verso 38. Não sei se por convicção ou temor, pessoas de todas as nações que moravam no Egito se infiltraram entre as 12 tribos de Israel. Passaram a ser contadas com o povo de Deus. Foram protegidos ao passar pelo Mar Vermelho. E também estes, Deus pronunciou a sua lei no Monte Sinai. Então note que o povo de Deus saiu e trouxe milhares de pessoas com eles também.
E aqui está citado os 10 mandamentos, Deus ali ele escrevendo e dando para Moisés orientar o povo a seguir. Agora, qual é o propósito de tudo isso? O propósito de Deus ter dado a lei a Israel: estabelecer um governo teocrático, ou seja, adorar um único Deus, tá? E um modo de vida distinto, orientar o povo, protegê-lo, revelar a santidade do pecado para que a nação reconhecesse sua necessidade de um Salvador, revelar o pecado, apontar para o Messias, ser o tutor para Cristo. Aí vem agora, a lei revela santidade e justiça de Deus, a lei é um pacto de relacionamento com Deus, a lei aponta para a graça futura em Cristo, a lei ensina sabedoria e justiça para a vida comunitária, a lei prepara o coração para a nova aliança. Pergunto para a igreja, qual que é a nova aliança? Vida eterna, que Deus quer dar através de Cristo Jesus. Porque o fim da lei é o que é? Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, aqui, ao ser dada a nova aliança, é para nos dar vida eterna em Jesus Cristo. Agora, veja os frutos da obediência. Isso está aqui em Deuteronômio capítulo 28, 13. Condição: a promessa de ser o quê? Como chama essa palavra aqui, ó? Cabeça e não cauda. Está vinculada à obediência aos mandamentos do Senhor Deus. Agora veja o significado de ser cabeça. Significa estar numa posição de liderança, autoridade, prosperidade. Enquanto ser cauda implica estar em submissão, desvantagem ou inferioridade. Ou seja, é importante estarmos com Cristo, para estarmos junto com Ele, porque Ele é o cabeça, nós vamos seguir junto com Ele ali, vamos ser filhos de Deus e cidadão do reino de Deus também, amém? Avançando um pouco mais aqui, aí tem o fruto da obediência à lei de Deus: bênção, prosperidade, paz, tranquilidade, crescimento espiritual, proteção, vida longa, pureza, alegria, relacionamento com Deus, vida eterna em Jesus Cristo. Tudo isso a lei de Deus vai trazendo benefício para a vida do ser humano, físico, emocional e espiritual, em todas as áreas da vida. Aqui está a lei e o reflexo do seu caráter. É claro, não vou ler todos esses aqui, mas você pode tirar a foto se você quiser. Deus é bom, santo, justo, verdade, perfeito, fácil, luz, amor, justo, puro, espiritual, não muda, eterno. Tanto em Lucas, Isaías, Deuteronômio, Mateus, 1 João, Êxodo, 1 João, que é o Evangelho, Malaquias e Gênesis. Então, todo esse texto aqui fala que, quando você for para Gênesis 21, 33, Deus é eterno, aqui Deus não muda, aqui Deus é um ser espiritual, que é que nós adoramos Ele em espírito e em verdade. 1 João 4, 8 fala que aquele que não ama não conhece, porque Deus é amor. E aí você tem até mais textos, como Mateus 11, 30, que Jesus fala: venha a mim, eu vou tornar o seu fardo leve. E aí você tem também Deuteronômio 32, 4, Isaías 5, 16 e Lucas 18, 19. E aqui você tem Romanos 7, 12, Salmos 19, Salmos 19, 7 fala que a lei do Senhor é santa, justa e boa. Você tem 1 João 5, 3, Provérbios 6, 23, Romanos 13, 10, que fala que o cumprimento da lei é o amor. E você tem aqui Salmos 19, 8 e 9, Romanos 7, 14, Mateus 5, 18, que fala que Cristo não mudou a lei, e Salmos 111, 7, 8, que fala que a lei de Deus é eterna, ela não muda. Então isso aqui fala sobre o caráter da reflexão do amor de Deus. São textos importantes. Só aqui dava uma semana de oração. Só aqui só um sermão, mas aqui é só uma imagem para vocês depois, se quiserem tirar foto e assim estudar em casa. Agora abre sua Bíblia em Êxodo capítulo 20 agora. Vamos fazer aqui um exercício aqui. Êxodo capítulo 20. Êxodo 20. Todo mundo abriu aí? Deixa sua Bíblia aberta aí e olha para cá. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Vamos lá, me ajudem aí. O primeiro mandamento, qual que é? Não terás Deus diante de mim. Muito bem. Segundo mandamento, qual que é? Qual que é o terceiro mandamento? E o quarto mandamento? E o quinto mandamento? O sexto? Sétimo? Oitavo? O nono? E o décimo? E aí, está aqui. Aqui está de forma resumida, mas o texto de Êxodo 21, 60 descreve os 10 mandamentos da Santa Lei de Deus. Lei de Deus e de gentios. Então, nós somos o Israel que? Espiritual hoje. Embora talvez você não nascemos lá no Oriente Médio,
lá na cidade de Israel, no estado, país, mas nós somos o Israel espiritual de Deus, porque através dessa nação lá atrás, chegou a mensagem até nós hoje, através dos pioneiros da fé, a mensagem do Senhor chegou até nós hoje, e através deles, vida, sangue, tempo, tudo isso através de Jesus e do Espírito Santo, a mensagem do Senhor chegou até nós hoje. Jesus não mudou a lei quando Ele mudou a lei quando esteve na terra? Não mudou nada, Ele só cumpriu. Quero estar em Mateus 5, 17, 18 até o verso 20. Como Deus qualifica os que dizem conhecer Jesus, mas não guardam seus mandamentos? Olha o texto aqui, ó. Eu conheço, mas não obedece os mandamentos, então o quê? Mentiroso, e nele não há verdade. Então não adianta falar assim, eu amo Jesus, mas eu não quero guardar o sábado. Ontem um senhor, essa semana, a gente está fazendo um trabalho, e ele falou o seguinte para a gente, eu amo Jesus, mas eu vou tomar meu vinhozinho, não tem problema nenhum, vou tomar minha cervejinha. Eu falei, olha, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo de Deus, mas se o senhor acha que está correto, eu não vou questionar, a Bíblia está dizendo, o senhor tem que tomar a decisão. Então a lei de Deus, ela fala algo para nós, mas o ser humano quer fazer o quê? Ao contrário. Mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça e por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseado na obediência da lei. Nenhum de nós pode ganhar a aprovação de Deus e seu amor por nossas próprias obras. Nenhum de nós pode acrescentar o trabalho concluído e completo de Jesus na cruz. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ou seja, o que isso quer dizer? É quando alguém justifica e diz assim, eu sou vegetariano e você é salvo pela sorte. Já ouviu alguém falar assim? Pessoas dizendo assim, eu sou vegetariano e você é salvo porque eu cuido da minha saúde. Há um exemplo, tá, Samuel, você come carne, você não vai entrar no reino dos céus. Já ouviu essa frase? Já ouvi muito isso. Um dia alguém falou assim, pastor, o senhor é comedor de carne, o senhor não vai entrar no reino dos céus, eu vou pegar o senhor. Aí o pastor, vem, nós vamos conversar. Os dois queriam fazer tete a tete, braçal mesmo. A gente teve que intervir ali naquele momento. E depois ambas as partes pediram perdão um ao outro depois. Ou seja, ninguém é salvo porque é vegetariano ou vegano, ninguém é salvo só por guardar a lei, ninguém é salvo só por guardar sábado, ninguém é salvo por fazer boas obras, ninguém é salvo só por obediência ou pela fé. Nós somos salvos o quê? Pela graça. Efésios 2:8. E a graça é quem? É Jesus. Olhando para mim, olhando para você, a gente merece ser salvo? Não. A gente é pecador e falho. O ser humano está sempre decepcionando o outro, está sempre pecando. Por isso que a lei, judeus e gentios, a lei de Deus é para todas as pessoas. Então, através de Jesus, Ele pagou o preço. Então, somos salvos através de Jesus. E aí o ser humano tem que entender isso. Aqui diz, todavia Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos a vida em Cristo, quando estavam ainda mortos em transgressão, e pela graça você é salvo. Efésios 2, 4, 5. E aí, precisamos aqui, disciplina, salvação e graça andam juntos, somos salvos pela morte de Cristo Jesus. Temos que andar aqui, disciplina, salvação, graça, que é comunhão plena com Jesus. A salvação é o começo que Cristo nos oferece. Ele ofereceu. Está falando, filho, vem a mim, entregue-se a mim, e eu te darei o quê? Um novo coração e uma nova carne. Tirei de você o coração de pedra e te farei você andar nos meus estatutos e leis. E em breve, tudo isso aqui vai ser acabado. O mal vai deixar de existir. O fogo vai vir para destruir o mal pela raiz. E aqueles que não obedecem a Deus, vai ficar para trás. E aí o mundo vai ficar assim, vai vir fogo do céu e o enxofre da terra e vai acabar com o mal para sempre. Você já parou para observar que na maioria das pessoas, quando falam nos altares de Deus, não se fala da volta de Jesus? Tem sido verdade ou não, igreja? Na maioria das vezes, quando se fala nas pregações, esquece de falar disso daqui, que haverá um dia do juízo e haverá um dia da volta de Jesus.
Não adianta, eu posso falar de qualquer coisa, mas eu tenho que terminar falando sobre isso aqui. A volta de Cristo. Um dia, todo ser humano prestará contas a Deus. E a lei de Deus é o padrão, o caráter, a justiça de Deus. É o que Ele vai colocar para todas as pessoas. Hoje o homem pode pisar abertamente na lei de Deus. Mas vai chegar um dia que ela vai aparecer lá no céu, em 2 placas de ouro. E destacado o 4º mandamento, o sábado. E aqueles que rejeitou, vai correr do lado para o outro, desesperadamente, pedindo para que faça alguma coisa, mas não tem mais nada que fazer. Tempo de graça é hoje, agora. E aí, Jesus irá buscar a sua igreja, os salvos, santos, justos e seu povo. E ainda fala mais, Jesus ajuntará todos os salvos, vai ressuscitar os que morreram e vai transformar os vivos que passaram pela grande tribulação. Posso ouvir um amém? Amém. Amém? Porque um dia nós seremos o quê? Transformados pelo poder de Jesus. Logo nosso Deus, nosso Salvador, descerá na nuvem dos céus para nos resgatar. A longa história de horror da crueldade humana para com seus irmãos chegará ao fim. Haverá um júbilo naquele dia, gritos de alegria de finalmente entendemos. Ele está se aproximando. Já posso ver os anjos tocando as suas trombetas. O som vai ficando mais e mais alto. A nuvem vai ficando mais brilhante. Até quase não conseguimos mais suportar. Mas não conseguiremos parar de olhar até percebermos. Ele está me vendo. Ele sabe quem eu sou. Então saberemos com grande alegria. Este é meu Deus. Ele está vindo para buscar. Não algum dia, mas hoje, agora mesmo. E aí, esta é uma graça maravilhosa, porque no primeiro instante que você acreditou, Deus completamente e totalmente te perdoou todos os meus pecados. Além do mais, Ele não só destruiu o registro dos seus pecados, Ele te deu uma nova identidade como filho de Deus, como filho do Reino. E aí, vem a pergunta: você quer receber um abraço de Jesus? Quantos querem receber um abraço de Jesus? E aqui eu quero terminar com essa frase aqui, Eu quero Cristo hoje e sempre. Deu para você pegar? Vamos falar todo mundo em voz forte? Eu quero Cristo hoje e sempre. Esse é só um ensaio. Vamos falar todo mundo agora mais forte? Eu quero Cristo hoje e sempre. Amém? Eu quero terminar lendo com você Provérbios 23, verso 26. Olha o que Jesus pede de mim e de você essa manhã. Provérbios 23, verso 26. Provérbios, capítulo 23, verso 26. E a lição da semana seguinte vai falar memórias da graça, viu? Muita coisa interessante nessa lição da próxima semana. O Deus da maravilha, lembrar-se de Deus, além do Jordão, muita coisa. Provérbio 23, 26 diz: Dai-me, filho, o teu coração, e os teus olhos se agradam dos meus caminhos. Deus quer que eu e você dê o coração para Ele hoje, para que a gente possa obedecê-lo e viver para Ele. Você está disposto a doar o seu coração para Jesus? Está disposto a se entregar a Ele, fazer a sua vontade, se preparar para a vinda de Jesus cada dia? Quantos tem esse desejo no seu coração? Amém. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus, muito obrigado, Deus, pela oportunidade nessa manhã concedida. O privilégio da bênção de termos abrido aqui a Tua Palavra. Temos estudado sobre lei, judeus e gentios. Sabemos que a lei do Senhor está em vigor e ela será eterna. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Nos ajuda, Deus, a obedecer a Tua Palavra por amor, viver a Tua Palavra por amor, obedecer a Tua lei e ensinar as pessoas sobre a Tua lei e o preparo para a volta de Jesus. Se até aqui temos falhado, por favor, nos perdoa, restaura, reestrutura a nossa vida em todos os sentidos, para que assim venhamos louvar e engrandecer ao Teu santo nome. Dá-nos a Tua paz, a Tua bênção e o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Coloquemos de pé e vamos cantar a música Em Tuas Mãos, para a gente